Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre palavras-chave de um TCC. Mas, na realidade, o nosso vídeo se aplica a todos os trabalhos acadêmicos e a artigos científicos. Então, o que a gente vai falar também pode ser empregado em dissertações de mestrado, teses de doutorado, de livre docência e também artigos científicos. Porque, na realidade, nós vamos discutir o que é a palavra-chave, como elaborar boas palavras-chave e qual que é a função da palavra-chave, né? Por que eu tenho que fazer, elaborar palavras-chave em meus trabalhos acadêmicos? E exemplos de palavra-chave de TCCs. Vendo qual seria um exemplo de palavra-chave considerado ruins e quais seriam bons. Bem, o que é a palavra-chave? A palavra-chave se constitui como um indexador que vai facilitar os mecanismos de busca encontrarem os trabalhos mais relevantes e os artigos científicos mais importantes para a sua pesquisa, conforme o termo de busca selecionado. Então pense, quando você vai no Google Acadêmico, quando você vai no site da biblioteca da sua faculdade procurar algum livro, algum artigo, um repositório de revistas científicas, como por exemplo o Cielo, com vários artigos científicos, você vai buscar determinado material para desenvolver a sua pesquisa de que forma? Digitando palavra-chave. Portanto, essa é a forma que os pesquisadores, as pesquisadoras utilizam para encontrar determinados textos, trabalhos acadêmicos, artigos na internet, nos repositórios, nos bancos de dados. Mesmo quando era em papel, você também procurava opor palavra-chave, né? Você buscava as palavras principais, olhava muito o título também, e tentava deduzir se aquilo seria relevante ou não para sua pesquisa, leria um pouquinho para ver se aquele trabalho seria relevante. Então, para o desenvolvimento da pesquisa, é extremamente importante a palavra-chave, aliás, fundamental. E para vocês que estão desenvolvendo trabalhos acadêmicos, é extremamente importante vocês é, utilizarem palavras-chave corretas para as buscas, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Portanto, vocês também precisam empregar e elaborar ótimas palavras-chave para os seus TCCs. Então, o que dá? Como elaborar palavras-chave? Bem, pense sempre que a palavra-chave deve representar o conteúdo do seu trabalho, exatamente para permitir que outros pesquisadores encontrem o seu trabalho acadêmico e o seu trabalho possa contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dessas pessoas. E também, lembre-se, as palavras-chave precisam ser específicas do seu campo de pesquisa. Eu não digo que você deve elaborar palavras-chave extremamente específicas, né, com termos que você costuma utilizar, mas você deve utilizar termos específicos do seu campo de saber, não termos gerais, que permitam que os pesquisadores que estão realmente desenvolvendo uma pesquisa naquele campo, naquela área do saber, encontrem o seu trabalho, porque o seu trabalho vai ser relevante para a pesquisa. Então, para vocês compreenderem o que eu falei, eu peguei estes 3 exemplos do site da Springer, vou apresentar no próximo slide, e achei excelente porque tem o título do artigo para vocês compreenderem sobre o que se trata e depois os exemplos do que seriam palavras-chave ruins e palavras-chave melhores. Além disso, antes de começar a analisar esses exemplos, o que eu gostaria de ressaltar é que, se você tem dúvidas quantas palavras-chave eu devo colocar no meu artigo, no meu TCC, na minha monografia, bem, eu sempre recomendo de 3 a 5, 3 é o mínimo, né? E 5 é um número interessante. Pode mais? Pode. Pode menos? Não, não acho adequado, né? Menos do que, ou seja, só 2 palavras-chave não são suficientes para abarcar a temática e as discussões que são abordadas no seu artigo, na sua monografia, enfim, nos trabalhos acadêmicos. Então vamos ver. Ah, e mais uma coisa, também não pode ser, por exemplo, 15 palavras-chave, que aí também é muito, né? Então
tente ficar neste número de 3 a 5, sempre buscando colocar 5 palavras-chave, que eu acho que é um bom número, é um número ideal para indexar bem o seu trabalho acadêmico. Bem, exemplo de título de artigo. Observação direta de ótica não linear em um nanotubo de carbono isolado. Bem, o que seria um exemplo de palavras-chave ruins? Molécula, ótica, laser, tempo de vida, da energia. Aí você se pergunta, mas por que não são boas palavras? Ora, se estamos falando de observação direta de ótica não linear, por que não pode ser ótica? Bem, meus caros, é exatamente o que eu falei, precisa ser o campo específico da sua pesquisa. Molécula pode ser um termo que está em diversos campos de pesquisa. Ótica também, laser extremamente aberto, tempo de vida da energia também. Então, o que seria interessante? O que seriam palavras-chave melhores para o seu trabalho? Interação de molécula única, porque aí a gente está falando da molécula, mas o que da molécula? A interação. Isso é um termo específico daquele campo de saber. Efeito Kerr, nanotubos de carbono, estrutura de nível da energia, não tempo de vida da energia. Então, essas seriam palavras melhores, mais específicas, mas ao mesmo tempo que outros pesquisadores procurarão para encontrar pesquisas, trabalhos acadêmicos relacionados a estes assuntos. Outro tipo de título: degeneração neural específica de uma região após administração de ácido ocadaico. Bem, o que seriam exemplos de palavras-chave ruins? Bem, neurônio, como vocês podem ver, o que é? Muito aberto. Cérebro, também bem aberto. E consegue definir qual é o campo de saber exatamente do seu trabalho? Não. AO, só uma abreviação dessa forma. Diga-me, você procuraria dessa forma no Google? Você sabe que você não encontraria no Google Acadêmico, no Cielo, na biblioteca da sua faculdade. Precisaria ter outras. A sigla pode até ser usada, mas com algum outro termo que a defina, determine. Degeneração neural específica de uma região. Bem, aí você pegou exatamente o termo do seu título. Bem, se outros pesquisadores vão digitar isso, degeneração neural específica de uma região, é dessa forma que os cientistas do seu campo do saber pesquisam? Bem, creio que não. Sinalização. Bem, isso extremamente amplo, não permite identificação do que você trabalhou. Palavras-chave melhores, por exemplo, doenças neurodegenerativas, é algo que as pessoas podem procurar, afinal você está trabalhando sobre degeneração neural. Região CA1, quer dizer, veja, aqui eu estou usando, como eu falei, você pode utilizar a abreviação, mas eu estou falando a região. Uma pessoa pode colocar, olha, região CA1, para quem é estudioso, estudiosa daquele campo de saber, é possível que busque por esta palavra. Hipocampal, também é específica do campo de saber. Veja, pode ser uma palavra só que uma palavra que realmente seja específica. Ácido ocadaico e portanto é um tipo de ácido, então realmente facilita morte celular, neurotoxinas e etc. Então, quer dizer, como a gente pode verificar aqui nessas palavras-chave, elas permitem que pessoas daquele campo do saber que estão pesquisando outros trabalhos identifiquem e encontrem o seu artigo ou o seu trabalho acadêmico. Outro exemplo, aumento nos níveis de transporte de sedimentos em transições glacial e interglacial anteriores. Palavras-chave ruins: mudança climática, erosão, efeitos em plantas. Aí eu pergunto para vocês, qual é o problema dessas palavras-chave? Bem, se você me respondeu porque são muito amplas, a resposta está correta, porque realmente são muito amplas. Mudança climática? Que mudança climática? Erosão do quê? Da onde? Efeitos em plantas? Que efeitos? Quais? O pesquisador, a pesquisadora daquele campo de saber do que você realmente desenvolveu o seu trabalho, vai colocar efeitos em plantas? Não, vai falar o tipo de efeito que está procurando. E se o seu trabalho trabalhar com aquele tipo de efeito em plantas, aí realmente ele vai ser encontrado e vai ser utilizado. Exemplos de palavras-chave melhores:
Mudança climática quaternária, veja, eu já defini um pouco melhor, erosão do solo também, bioturbação também, estou falando qual, estou especificando e é um termo muito utilizado no mesmo campo de saber do meu artigo. Então, pessoal, sempre lembrem, quando forem elaborar as palavras-chave, pensem em palavras próprias do seu campo de saber que outras pessoas que estão procurando por artigos científicos em outros campos de saber e que não vão utilizar o seu trabalho acadêmico e que não encontrem, exatamente porque você não definiu e colocou muito de uma forma muito geral. Ou talvez até pessoas da sua área não encontrem, porque foi muito aberta. Foram muito abertas as palavras-chave selecionadas. O que eu gostaria de ressaltar também é que, para alcançar o objetivo de um trabalho científico, é necessário você alcançar o seu público, a sua audiência. Não se esqueça disso. E mais, a ciência, a base dela é a colaboração, ou seja, fazer trabalhos que ajudem outros trabalhos a seguir adiante com a pesquisa em determinado campo de saber. Então, para você poder cumprir esta função e para que seja realmente um trabalho científico, a escolha das palavras-chave é fundamental. Não esqueçam disso. As pessoas costumam deixar por último, correndo antes de entregar para a gráfica, para selecionar as palavras-chave. Não é assim. Elas devem ser refletidas. Pense nas palavras-chave que você utilizou para encontrar artigos científicos relevantes e que você tenha encontrado em repositórios de revistas científicas, em sites da biblioteca, no Google Acadêmico, no Cielo. Geralmente essas palavras também vão ser úteis para você colocar nas palavras-chave do seu TCC, da sua monografia, do seu artigo científico, do seu trabalho acadêmico em geral. Bem, eu deixo aqui o link, também vou deixar na descrição do site da Springer, que tem um tutorial para autores para elaborarem seus artigos científicos e para editores de revistas científicas, falando principalmente como escolher bons títulos, resumo, palavra-chave. Springer, não esqueçam, é excelente, possuem excelentes revistas que são editadas por ela, e são revistas de altíssima qualidade, exatamente por ter um conselho editorial muito criterioso e possui um alto impacto, portanto sua indexação é muito boa, porque para ter um alto impacto, uma revista científica, é necessário ter uma ótima indexação e, portanto, as palavras-chave precisam ser relevantes. Não esqueçam disso. Então, até as palavras-chave, se você for submeter um artigo para Springer, por exemplo, você precisa refletir e selecioná-las com muito cuidado. Bem, pessoal, essas eram as minhas principais considerações. Espero que tenha os ajudado. Se vocês gostaram deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante saber também a opinião de vocês. E também propagar o nosso conteúdo, porque o nosso principal objetivo é ajudar os jovens pesquisadores, as jovens pesquisadoras. Bem, deixo também aqui embaixo o site da Monografia Perfeita, tem vários artigos científicos, materiais gratuitos para te ajudar na pesquisa científica. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.